Graças e paz. Eu quero falar com você hoje sobre uma lição que eu aprendi com o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Aprendi essa lição com João Batista, que foi quem disse o que está escrito lá: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi um homem muito abençoado por Deus e muito usado por Deus. O próprio Cristo disse que entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que João Batista. João Batista teve o privilégio de ser aquele que batizou Jesus. João Batista foi o arauto do reino de Deus, aquele que veio antes, como ele mesmo disse, eu vim antes anunciar o reino de Deus, né? Que ele mesmo disse que ele era a voz que clamava no deserto, ele se refere dessa forma a ele, e ele diz que realmente ele foi um instrumento de Deus para anunciar a vinda do Messias e a chegada do reino de Deus. E mais João Batista, quando questionado por seus discípulos, no capítulo 3 do Evangelho de João, chegaram a ele dizendo: olha, sabe aquele que testificou, você testificou dele no Jordão, que esteve com você? Ele está batizando pessoas, ele e os discípulos dele por aí, e tem muitas pessoas indo até ele. Então João Batista disse aos seus discípulos: olha, vocês têm que entender que ninguém recebe nada se não vier de Deus, se não vier do céu. Aquilo que João Batista tinha de virtude e teve como privilégio na sua vida e no seu ministério, ele entendeu que vinha de Cristo e veio do céu. Ele entendeu que aquilo que ele recebeu como ministério, como serviço para o reino, ele recebeu vindo da parte do próprio Deus e que a honra deveria ser dada a Deus. Tanto é que ele diz no versículo 30 do capítulo 3 de João que era necessário que Cristo crescesse e que ele diminuísse. Mas nós corremos um risco muito grande, nós temos visto em nossos dias pessoas que de repente começam a ser usadas por Deus, recebem talentos que podem ser usados para ser bênção na vida de outras pessoas, que não têm tido essa atitude de João Batista, não têm tido essa consciência de que eles são apenas instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas, mas que a honra deve ser dada a Deus. Por exemplo, a pessoa, às vezes, uma pessoa usada para ganhar pessoas para Cristo, e nós sabemos que o nosso testemunho é a primeira coisa que causa impacto na vida das pessoas, e as pessoas se aproximam de nós porque somos o referencial de Cristo. Mas nós devemos entender que eles estão se aproximando de nós por causa da pessoa de Jesus e não por causa de nós. E muitas pessoas deixam se ensoberbecer por causa dos seus talentos, por causa dos seus dons, e de repente se perdem nessa caminhada. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça, porque João Batista, ele teve um ministério muito glorioso e abençoado por Deus. Mas João Batista disse, no capítulo 1 também do Evangelho de João, de que Cristo era antes que ele existisse, Cristo já era. Então, que aquilo que ele recebia e aquele a quem ele vinha anunciar era muito maior do que ele. E nós temos que dar a honra a Cristo. Nós temos que aprender a nos esvaziar de nós mesmos, a diminuirmos o nosso ego, para que a pessoa de Cristo cresça, para que a presença de Deus cresça em nosso meio, para que a exaltação seja dada a quem realmente merece, e que nós possamos entender que somos apenas vasos de barro. Temos um tesouro dentro de nós, mas somos apenas vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Cristo e não nossa. Nós corremos um sério risco, principalmente em nossos dias, onde a sociedade, o mundo, ele nos corrompe de certa forma, ou tenta nos corromper, fazendo com que nós nos tornemos pessoas soberbas e arrogantes. A vaidade, toda essa vanglória que o mundo oferece àqueles que se colocam na posição de querer se engrandecer, isso seduz as pessoas. Mas nós temos que ser como João Batista. Talvez possamos ser muito usados por Deus, temos um ministério abençoado, somos usados tremendamente por Deus, mas mesmo assim é necessário que a gente diminua e que o Senhor cresça. E diminuir significa reconhecer, queridos, que não somos nada e que não recebemos nada a não ser aquilo que veio de Deus, a não ser aquilo que realmente nos foi dado pela graça e pela misericórdia de Deus. João Batista disse que a lei, né, ela veio por Moisés, mas a graça, ela veio por Cristo. E por causa da graça de Deus, é que eu e você recebemos dons e talentos da parte de Deus para ser bênção na vida das pessoas, para ser bênção na vida dos nossos irmãos. E que você entenda, que você possa realmente refletir, como eu refleti quando eu li esse texto e entendi que nós devemos reconhecer que aquilo que nós somos é porque existia alguém antes de nós, que nos escolheu, que nos amou e que nos capacitou. Esse alguém que é aquele que é o motivo da nossa vida, é a nossa inspiração, é aquele a quem nós devemos ensinar as pessoas, devemos anunciar às pessoas, e a esse toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E a nós devemos ter o reconhecimento que Ele é o Todo-Poderoso,
e Ele é o digno de receber toda a honra e toda a glória. Não permita que os aplausos, que o reconhecimento, que os elogios que muitas vezes você recebe, e eu também recebo às vezes, nós possamos estar atentos para que essas coisas não nos corrompam e não mude o foco da nossa vida, não nos permita achar que nós somos o centro da atenção. Talvez outras pessoas que estão próximas de você, como os discípulos de João Batista, podem tentar te corromper, fazendo que você pense que você é o centro, que você é especial, que você não pode ter ninguém que apareça mais do que você, mas que você entenda que Cristo deve crescer e nós diminuirmos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.